Seja muito bem-vindo ao canal Transformados pela Palavra. Hoje, vamos estudar Romanos 4 trazendo um comentário especial para esclarecer a leitura e aprofundar seu entendimento da Palavra de Deus. Antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E claro, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra. Agora, abra sua Bíblia e seu coração, porque Deus tem algo poderoso para falar com você hoje. Vamos juntos ser transformados pela palavra. Que diremos, pois, que Abraão, nosso pai, segundo a carne, encontrou? Algumas traduções trazem a expressão antepassado ou quando se referem à ascendência paterna. Entretanto a KJ, neste caso, preservou a forma clássica o pai. Paulo, sabiamente, exalta a memória do grande patriarca da nação israelita e verdadeiro exemplo de pessoa justificada em sua carta aos judeus em Roma. Era comum, na época de Jesus, os mestres judeus citarem a vida de Abraão como exemplo de conquista do favor divino pelas obras. Entretanto, Paulo revela exatamente no pai dos judeus seu melhor exemplo de justificação pela fé. Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Deus continua considerando e se entristecendo com os pecados cometidos pelo pecador arrependido, convertido. Contudo, o Espírito de Deus move esse pecador a reconhecer os erros praticados e confessar seus pecados ao Senhor, que o perdoa e lhe restitui a alegria espiritual do salvo. Vem, então, esta bem-aventurança só para a circuncisão, ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi, então, imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Abraão foi declarado justo cerca de 14 anos antes de ser circuncidado. Dessa forma, Abraão é também o pai, antepassado, de todos os crentes gentios, aqueles que não passaram pela circuncisão, porquanto Abraão creu e foi plenamente justificado antes mesmo que o ritual da circuncisão, o sinal dos judeus, fosse instituído. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não estivessem na incircuncisão, para que a justiça pudesse ser atribuída também, e fosse o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua semente, mas pela justiça da fé. Abraão é o pai de todos os crentes fiéis, de judeus ou gentios. O domínio completo do mundo pertence à descendência espiritual de Abraão. Porém, a plena realização dessas promessas aguarda a consumação do reino messiânico com o glorioso retorno de Jesus Cristo. Por quê? Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós, como está escrito: Eu te fiz pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se elas fossem. O qual contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. Abraão passou por momentos de preocupação e ansiedade, no entanto, o Senhor não viu nessas manifestações nada que pudesse comprometer a sinceridade da fé de Abraão.
A fé madura e firme não se recusa a reconhecer a realidade das dificuldades, mas as enfrenta com a segurança de quem tem plena certeza de que o Senhor dos Exércitos, que está à sua frente, é também seu Pai amoroso. Sara era 10 anos mais nova que Abraão, todavia há muito passará da idade de gerar filhos. Paulo afirma que Deus é capaz de criar do nada, como fez com o próprio universo, e dar vida aos mortos, uma alusão ao nascimento de Isaque, quando Abraão e Sara há muitos anos estavam estéreis. Paulo segue em seu raciocínio até comparar a ressurreição de Cristo à promessa da nossa ressurreição, pois ele é o doador da vida e da eternidade. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. As obras são a tentativa desesperada da humanidade para conquistar algum direito de reivindicar o favor de Deus. Abraão demonstrou que a fé é a simples e sincera disposição do coração do crente em dar glória a Deus, primeiro, pelo que já recebeu. Segundo, pela resposta amorosa que virá do seu pai. Um pai sábio e amoroso não dá tudo o que seu filho pede, mas procura proporcionar-lhe sempre o melhor. E, estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele, que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída, aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus nosso Senhor dentre os mortos. O qual foi entregue por nossas ofensas, e ressuscitou para nossa justificação. A expressão grega paradidome, entregar, aparece 2 vezes na Septuaginta e tem a ver com as passagens. Cristo foi entregue para ser sacrificado, e, assim, expiar definitivamente os pecados de todos os que nele creem. Da mesma maneira, ressuscitou para garantir a plena justificação do seu povo que herdará as promessas do seu reino. Essas palavras de Paulo se tornaram uma espécie de credo confessional da igreja cristã primitiva. Chegamos ao fim de mais um estudo, e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Agradeço de coração por você ter acompanhado até aqui. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no canal Transformados pela Palavra. Isso nos ajuda a levar o Evangelho para ainda mais pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e lembre-se, juntos somos transformados pela Palavra.